Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe, a segunda-feira, a esta hora, cá estamos nós com um tema ligado ao desporto moçambicano ou internacional. Nos últimos tempos temos privilegiado temas ligados ao desporto nacional e hoje não fugiremos a essa regra. Vamos falar aqui daquilo que é o licenciamento de clubes de futebol. Como sabe, está em voga este tema no panorama futebolístico nacional e é sobre ele que vamos abordar nos minutos que se seguem. Cá no estúdio contamos com a presença de Rui Tadeu, que é o gestor da Comissão de Licenciamento dos Clubes de Futebol, uma comissão que está ligada à Federação Moçambicana de Futebol. Aliás, esta comissão é supervisionada pela Federação Moçambicana de Futebol. E do outro lado temos Tony Gravata, ou António Gravata, eu prefiro chamá-lo por Tony Gravata, porque é assim que ele é conhecido nos meandros futebolísticos. Ele é presidente do Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol e também está por dentro deste tema, até porque Tony Gravata também já fez parte em tempos daquilo que era a Comissão de Licenciamento de Futebol. É com estas figuras do futebol nacional que nós vamos abordar este tema. Mas antes vamos a um flash de notícias para atualizarmos daquilo que são as principais notícias que marcam a atualidade esportiva nacional. A sua atenção. Saindo 1-1 do Aeroporto Internacional de Maputo. Foi assim a primeira aparição dos jogadores da Seleção Nacional de Futebol depois da dupla derrota de Moçambique nos confrontos amigáveis diante das seleções da Guiné-Bissau e de Angola, em preparação à qualificação ao CAN 2022. Eu acho que a motivação está boa, os jogadores estão com vontade, tendo em conta que tinham muitos jogadores que estavam parados há 6, 7 meses e voltamos a começar a treinar, então estamos com muita alegria e esperamos que no jogo contra os Camarões consigamos um resultado positivo. Refira-se que os Mambas lideram o grupo F com 4 pontos, os mesmos dos Camarões, adversário do combinado nacional na terceira e quarta jornadas. Paulo Oliveira carimbou passaporte para o Rally Dakar. Era o meu sonho de infância, que andei a maturar, muito com a força dos amigos, dos colegas, dos companheiros que sempre acompanharam e incentivaram. E levar a nossa bandeira, conseguimos concretizar esta primeira etapa, que é o apuramento para o Dakar, é a concretização de um sonho meu. Muito bem, e assim foram as notícias que nós elegemos para esta edição do Lance 442. Vamos agora sim ao tema central deste nosso programa, que é o licenciamento de clubes de futebol. Já sabe que este é um tema que está em voga no futebol moçambicano, mas há muitos anos que vem-se falando do licenciamento dos clubes de futebol. Este ano o licenciamento mudou de figura, até porque os clubes e a Comissão de Licenciamento e a própria Federação Moçambicana de Futebol decidiram adotar um pró-licenciamento, que é sobretudo uma flexibilização dos processos para permitir o licenciamento dos clubes nos mais diversos escalões do futebol que é praticado aqui no nosso país. Portanto, é este tema que nós vamos abordar ao longo dos minutos que se seguem. Muito boa noite e obrigado Rui Tadeu, obrigado António Gravata, Tony Gravata, se me permitir, por terem cedido ao convite de vir aqui a este programa. Começo com o responsável, o gestor da Comissão de Licenciamentos dos clubes de futebol, para explicar-nos em termos globais o que é esta questão do licenciamento dos clubes de futebol e que está em vigor aqui em Moçambique. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de poder falar sobre este assunto. De facto, todas as oportunidades que temos são importantes porque há necessidade, efetivamente, de esclarecer este processo. Não é? O licenciamento é uma prática que existe ao nível do ambiente da FIFA, da CAF e das federações já há um tempo. Portanto, é uma estratégia veiculada por estes órgãos ou traçada por estes órgãos com vista a credibilizar o sistema, a viabilizá-lo, não é? E, portanto, ia criar um standard, né,
depois. Foi determinado para todas as confederações e as federações, por sua vez, têm também que respeitar e implementar. Não? Em primeiro, o princípio era, vamos assim dizer, garantir alguma consistência às provas continentais, portanto, basicamente as competições interclubes e as competições, portanto, quer da Liga dos Campeões, quer da Taça, para que houvesse um standard que pudesse, vamos assim dizer, que os produtos pudessem ser homogéneos a nível global. Não é? Portanto, a implementação disto é progressiva, portanto, é um processo que começou na década de 2000, portanto, no início de 2000, foi sendo implementada gradualmente, continente a continente, e o continente africano foi se atrasando no meio deste processo. Já iremos para lá para olhar para aquilo que são os critérios, mas olhando antes para aquilo que são os objetivos gerais deste licenciamento, que é, como bem disse, é feito a partir da FIFA, seguindo as confederações continentais. Sim. E também chegam às federações nacionais. Qual é o objetivo global deste processo de licenciamento? O que é que pretende? O objetivo é melhorar as condições de jogo no seu global, não é? Portanto, como eu disse há bocado, é credibilizar o jogo, criar uma experiência transversal para todos os atores do jogo, portanto, aquilo que é a garantia que se pode dar aos jogadores, aos treinadores, às infraestruturas, ao público, ao serviço de informação, tudo isto ter um standard de qualidade e de credibilidade para que o jogo possa desenvolver no seu todo, não é? Portanto, não podemos ter equipas a competirem com clubes e por aí fora, quer dizer, tem que haver uma linha transversal que é estabelecida, que é aquela linha média, porque não é mínima. A aproximação disto não é para quem tem os mínimos, tem que ter as condições, efetivamente. Portanto, aproximações de mediocridade praticamente não têm eco aqui, nem têm sequer consideração. Portanto, nós temos que elevar o nível de observação dos processos com base nas referências que nos são dadas. Ou seja, o licenciamento vem para elevar aquilo que é a qualidade sim, e criar uma experiência transversal. E esta qualidade não olha apenas para o futebol jogado dentro das quatro linhas? Não, claro, o jogo é importante, quer dizer, nós não podemos desvirtuar o jogo, não podemos desvirtuar as regras, a quadra de jogo e toda aquela experiência. Mas temos que dar standard a isso, quer dizer, um banco de suplentes tem que ser aquele standard, o balneário da equipa tem que ter o mesmo standard, as linhas de jogo têm que ser aquelas que estão convencionadas, o estádio, à partida, deveria ter as mesmas condições, as condições sanitárias e tudo isto, quer dizer, são standards que estão fixados e que nós estamos ainda muito aquém a nível de Moçambique de cumpri-los todos, né? De forma como eles são exigidos. O pró-licenciamento que tocou ou que abordou, talvez eu me permita fazer a abordagem correta, porque o pró-licenciamento é um produto da Federação Moçambicana de Futebol. Portanto, é a aproximação que a Federação Moçambicana de Futebol, da designação que deu, à maneira de aproximar este assunto. E este assunto é progressivo, não é? Não pela, vamos assim dizer, por ser para uma ou outra etapa ou uma outra prova. É progressivo em termos de implementação cronológica, em termos de anos. Portanto, o que é hoje exigido é um cenário, amanhã o que é exigido é um cenário diferente e por aí fora. Em 4 anos nós pretendemos atingir aquilo que é a meta definida como pelas estruturas máximas. Não, pela estrutura nacional. Exato. Porque a Federação Moçambicana de Futebol tem uma manobra, uma capacidade de poder flexibilizar o próprio sistema nacional. Não tem a possibilidade de alterar as bitolas estabelecidas quer pela CAF, quer pela FIFA, mas a nível nacional estabeleceu o pró-licenciamento. Muito bem, voltarei para abordar com maior profundidade esta questão do pró-licenciamento, até porque é o que nos interessa, porque refere-se à realidade nacional. Tony Gravata, eu bem dizia há pouco que esta questão do licenciamento de clubes é uma questão que olha para além do jogo de futebol, que é aquilo que nós assistimos dentro de um retângulo de jogos, com 11 jogadores de um lado, outros 11 do outro lado e também com 3 árbitros, agora até pode chegar a 5 árbitros,
como é que os jogadores de futebol olham para esta questão do licenciamento dos clubes para participarem nas competições e também na organização de toda uma modalidade? Uma boa noite em primeiro lugar. Agradecer também ao convite endereçado ao sindicato para poder participar do programa e dar o seu contributo, o seu ponto de vista em relação a todo este processo que é parte integrante ou interessado. O sindicato ou o próprio jogador vê com bons olhos este processo de licenciamento. Já tínhamos este sentimento antes mesmo da implementação ao nível da obrigatoriedade que está a ser neste momento, e desde essa altura, 2010, que foi sendo falado, e eu na altura até estava no ativo, fomos acompanhando esse processo e pensamos sempre que fosse um processo que seria uma mais-valia, não só para o próprio jogador, do ponto de vista de benefícios diretos, né, que seriam a salvaguarda de muitos elementos que os critérios de licenciamento incorporam, mas, sobretudo, o dotar os nossos clubes, o nosso desporto nacional, de um nível de organização ao nível do que se deseja, ao nível de outros que a África tem. Sobretudo aquelas que são referência para nós, que é a África branca, temos chamado de África branca. Então, o nível de organização, o nível de cometimento, não é? E este nível de organização não é somente administrativo, envolve a componente de infraestrutura, que é a criação, mais uma vez, de condições para a prática da própria modalidade, não é? Ao nível do que os outros países também têm, porque, tendo sido jogador de futebol, Alfredo, uma das coisas nas quais o próprio jogador nacional começava a perder era o choque em relação à realidade que ele vivia, ou que ele vive aqui, e aquilo que ele encontra lá fora. Lembro que no seu tempo de jogador, ainda mesmo na seleção nacional ou de clubes, diziam os jogadores, quando voltassem de uma prova, de um jogo africano, que olha, nós perdemos o jogo só a entrar no balneário, porque as condições que encontravam no balneário eram completamente diferentes das que encontravam aqui internamente. Exatamente, e muita gente não percebe o lado psicológico destes elementos, muita gente não percebe. E não era só lá na África do Norte Ocidental, não, aqui na vizinha África do Sul, nós já passamos por isso. O nível das infraestruturas é completamente diferente, as condições que te oferecem, desde a alimentação. Um jogador aqui, internamente, a alimentação que tem é muito básica, de chá, pão. E eu joguei Moçambola, até a altura que eu jogava Moçambola, as deslocações que nós fazíamos, ou nos estágios, era só um chá, pão, cornflake no máximo, era chá, pão, jamo, manteiga. E principalmente quando tu fosses para as províncias. E nem existia, por parte do nosso gestor desportivo, uma preocupação de reforçar esta refeição. Não existia. E que em algumas circunstâncias era a principal para alguns jogadores, porque há alguns que a própria refeição, quando cede o próprio almoço, a refeição principal, que era o almoço, quando cede do jogo, preferiam abdicar dela, tomavam um bom pequeno almoço para depois abdicar do almoço. Então, são condições que, a priori, quando tu sais, tu já encontras um pequeno almoço farto, coisa que tu não tens aqui. Vais encontrar um hotel 5 estrelas, e hoje nós admiramos, eu por acaso até fico com alguma tristeza quando vejo reportagens vossas, e tenho que dizer isso também, Alfredo, quando vocês fazem referência a um hotel de 5 estrelas que é dado à seleção de futebol. Aquilo é o básico, são premissas básicas no desporto nacional, particularmente no futebol. É o básico que se oferece, o melhor que tu tens. Então, este processo de licenciamento, a possibilidade dos clubes organizar-se, melhorarem as suas condições, formarem-se, criarem outras áreas de intervenção que possam de alguma forma catapultar o próprio clube, são elementos que vêm ajudar e que satisfazem os próprios jogadores. Então, este processo é sempre bem-vindo para o jogador. Estamos a assistir a esta situação neste momento e algumas vozes divergem, mas divergem somente porque sentem que o seu clube de coração não vai participar.
Mas é preciso fazer uma introspecção e perceber quando é que começa. O Rui Tadeu esteve aqui a fazer muito bem, a desenhar o histórico, quando é que começa o processo todo. E há um problema muito grande aqui, é o cometimento dos gestores desportivos em relação aos assuntos que lhes são colocados da vida do clube, que eles de forma voluntária entregaram-se para poder dirigir o clube. Vão levando de ânimo leve e enquanto este processo esteve sob gestão interna somente, digo da Federação Moçambicana de Futebol, com todos esses apelos desde 2010 para o licenciamento e nunca se ouviu, e é por isso que nós andamos nesta situação. E com clubes na situação, do ponto de vista da organização, do ponto de vista de tudo mais, nas condições em que estamos. É que hoje em dia, a Federação Moçambicana de Futebol já não tem alternativa. Este é um processo obrigatório. Exatamente, porque na ausência desse cumprimento, quem vai levar, quem vai ser sancionado é a Federação Moçambicana de Futebol. Iremos mais para frente abordar com algum detalhe esse aspecto do comprometimento dos clubes na participação deste processo de licenciamento, mas eu queria ainda aqui explorar um pouco sobre o Rui Tadeu, como é que a FIFA e a CAF desenharam este sistema de licenciamento olhando para as realidades, sobretudo económicas e sociais, de cada um dos países. Bom, a abordagem destas duas instituições, quer dizer, elas têm uma função, é desenvolver o jogo. E a realidade delas é o jogo, é incrementar e desenvolver o jogo. Portanto, elas não chamam para si questões, claro que têm atenção às questões sociais, mas o seu objetivo principal é este, portanto, implantar o jogo quanto mais possível a nível global, a nível de cada uma das áreas, e em cada uma das áreas tem as suas entidades que representam o jogo. Portanto, a Federação, a Confederação ou a própria FIFA têm as suas áreas de intervenção e determinam melhores maneiras de intervir, quer para o desenvolvimento das sociedades, da comunidade, pela força do jogo, mas também salvaguardam sempre a credibilidade do jogo como tal, não é? Então, o que é credibilizar o jogo? É credibilizar as provas, que é este o primeiro objetivo dos processos de licenciamento, os seus participantes, salvaguardar toda, vamos assim dizer, a transparência destes processos, torná-los a todos os níveis mais credíveis. Então, o que nós temos é que, e é o que a FIFA, e neste caso a CAF pretende, a própria Federação, é que todos os atores deste processo estejam, vamos assim dizer, devidamente enquadrados com os requisitos ou standards que a própria organização definiu. Quer dizer, hoje, para se ser um clube, não é só aquilo que o clube pensa. Se ele quiser estar enquadrado no sistema da competição, tem que ir para a regra daquele sistema. Porque não está a discussão, O que eu questionava é olhar para a realidade económica e social mas quer dizer, de cada país. essa é uma questão que não vai ter Porque as exigências que são feitas na Espanha, de longe não são as mesmas que são feitas em Moçambique. Não, é a tal situação que, como é que isso é abordado, é a autonomia, porque as exigências do licenciamento são globais no sentido daquilo que são as provas globais, são continentais no sentido que são as provas continentais e são locais no sentido das provas nacionais. O exemplo que deu da Espanha, até podia ter dado da China, como também pode dar o de Moçambique, está no domínio da própria Federação. A própria Federação é que sabe como é que vai implementar este programa. Para isso, o exemplo que eu tinha referido atrás, e esse livro que tem na mão, é o pró-licenciamento, que é um produto moçambicano que atende à realidade moçambicana. A CAF, aliás, a FIFA e a CAF dão uma certa liberdade a cada federação de elaborar... Aliás, se vir o pró-licenciamento, na sua nota introdutória, explica, nos primeiros 4 parágrafos, explica o contexto disso. Quem leia esse documento e estude e esteja em condições, vamos assim dizer, de desenvolver, vai partir do princípio, logo, que as regras atuais em Moçambique estão de acordo com a realidade moçambicana, porque são definidos pela Federação Moçambicana de Futebol. Tony, como é que olha para esta questão que eu coloquei? Será que este licenciamento olha para aquilo que são as realidades de cada um dos países? Como é que vê esta situação? Sim, olha, de fato,
A partir do momento que se dá liberdade às federações para fazer as alterações em função da realidade, está-se a olhar. Porque o documento que foi produzido, o documento original, proveniente da FIFA e da CAF, tem matéria bruta, é enorme em termos de exigências e está ao nível dos padrões internacionais. E digo isso porque tive o privilégio de integrar o grupo de trabalho e nós trabalhamos sobre esses documentos. Fizemos 2 ou 3 adaptações à nossa realidade porque tínhamos consciência de que não era possível, nas condições em que os nossos clubes estão ou vivem, não era possível seguir à risca as exigências e conseguir cumprir. Fizemos cerca de 2 adaptações em função da nossa realidade. É o que vinha se implementando. E mais uma terceira, que é esta do pró-licenciamento. Então, o que acontecia? Fomos suavizando aquelas medidas que deviam ser de integração gradual. É o que nós fomos fazendo. Então, houve também mais uma concertação que deu origem à criação do pró-licenciamento. E neste processo de criação do pró-licenciamento, os clubes foram ouvidos. Houve uma participação dos clubes. E eles é que definiram, de fato, quais são os requisitos que podiam ser implementados no primeiro ano, não é? No primeiro ano, os outros que podem ser no segundo, no terceiro e no quarto. Significa o quê? Uma vez introduzidos no primeiro ano, tem que manter o requisito. Mantê-lo, acrescenta-se mais um no segundo ano, mais outro no terceiro, mas o padrão sempre mantém-se. Aqueles que foram introduzidos vão sempre continuando. E depois dessa fase começa-se a introduzir outros elementos que foram sendo deixados de lado. Então, este aqui é o processo. E acho que quando se faz isso, atende-se de fato à realidade moçambicana. Agora, se calhar, a forma como nós recebemos, como nós tratamos aquilo que é recomendação, sobretudo quando nos cai nas mãos, se calhar, a nossa maneira moçambicana é que de alguma forma leva a que a gente omita a opinião, se calhar um bocadinho distante daquilo que é a realidade. Então, não creio que numa situação destas, onde o documento foi discutido, foi remodelado para atender a realidade nacional, inclusive na última etapa mereceu a participação dos atores diretos no processo. Então, os clubes tiveram a oportunidade de olhar para o documento e também definir aquilo que era a realidade por ser... fazer em função das condições reais que tinham, não é? E o que não era possível. E creio que houve esta concertação, foi público, eu não participei, mas foi público e acompanhamos este processo todo, o Tadeu pode confirmar. Então, eu creio que ao abrir-se esse espaço para uma terceira a suavização, porque já tinha sido feita na altura que eu fazia parte do licenciamento, tínhamos feito 2 ou 3 suavizações do documento bruto, não é? Fez-se esta terceira. Isso essas suavizações que foram, eu prefiro dar o nome de relaxamento, que foi feito neste documento, foi tendo em conta que nos últimos 10 anos a participação ou a adesão dos clubes neste licenciamento foi quase que nula. Não, não é bem isso. Quer dizer, o problema não é participação, é consciencialização. Porque, e até hoje, temos ainda entidades, figuras, individualidades que ainda não estão conscientes perante uma realidade que é a realidade. Portanto, essas entidades poderão ficar iludidas e pronto, é um esforço que vão fazer, mas não vão alterar o cenário que é o cenário estabelecido. O posicionamento institucional de quem domina o assunto, quer por via do Presidente, quer por via das entidades que nós estamos aqui a fazer veicular, é sério, é uma posição firme, não é questionável, é uma posição firme. O argumento de suporte, além das regras, é esta nossa prática. E a prática é para ser levada a sério. Uma das coisas que o licenciamento vai trazer é que estas abordagens são sérias. Nós estamos a querer implementar, para já, a primeira base é um approach, uma aproximação de uma atitude profissional, séria com os timings que nós definimos, com as bitolas que são traçadas e os momentos em que isso tem que ser cumprido. Agora, aqui a questão é, todo este processo, além destes requisitos, tudo isto, foram tramitados, que é o nosso nome,
que a gente diz. E isso que fala, vamos assim dizer, chama-se flexibilização. E são medidas de flexibilização que foram tomadas. A última, recentemente, até foi no processo de deliberação. Portanto, a Federação flexibilizou ainda mais este processo do pró-licenciamento, porque, efetivamente, se fôssemos por estas regras, somente sem as medidas de flexibilização, nem todos os clubes que hoje temos, os que temos, não estariam, né? Portanto, então, há medidas, há autonomia que essas entidades têm. Agora, a tramitação é um processo que é iniciado no início do ano e que chega até a fase, digamos assim, da decisão. A decisão não é tomada nem por si, nem por mim, nem por nenhum de nós. Há um corpo de 2 órgãos que são independentes de nós, que fazemos a gestão, fazem análise e deliberam. Okay. Na tramitação, que é importante que isto também seja dito, nós vamos acompanhando as instituições. E não é um acompanhamento de ontem para hoje, é um acompanhamento durante anos. Por exemplo, há entidades que hoje não são aprovadas ou que estão aprovadas, a nível deste processo, elas foram verificadas, não só uma, nem 2, nem 3, nem 4. Existem verificações que acontecem ao longo do processo. Ou mais. Muito bem, eu voltarei já para falarmos dessa questão já de forma um pouco com mais detalhe na segunda parte deste nosso programa, até porque temos aqui este regulamento do pró-licenciamento, é um regulamento que tem 37 artigos. Não vamos olhar artigo por artigo, mas vamos tentar passar uma vista de olhos por todo este regulamento, sobretudo dos critérios que estão definidos neste regulamento. Fique por aí que nós voltamos no piscar de olhos. Até já. Se tens uma caixa postal, são esses elementos que são exigidos. Depois tens o próprio critério financeiro, não é? Antes até posso falar do desportivo, onde exige-se que tu tenhas escalões de formação, tenhas um programa de formação, o teu pessoal esteja devidamente qualificado, todos estes elementos. Depois tens o critério financeiro, onde tu escolhe, tu tens que ter as contas devidamente organizadas, tens que descontar para a segurança social, tens que pagar os impostos, o IRPS, tens que ter outro ponto, tens que realizar as assembleias, o Conselho Fiscal tem que emitir parecer sobre as tuas contas. São elementos básicos de funcionamento de qualquer instituição, sim. Mas uma opinião nossa do sindicato é que temos uma opinião diferente entre dessas vozes ocorrentes que dizem que o critério financeiro praticamente é impossível de se alcançar. Por quê? Porque o que é que está dentro do critério financeiro? Primeiro é preciso perceber o que é que está dentro do critério financeiro que incomoda a muita gente ou que faz com que se pense que não é possível realizar. Essa é a pergunta, essa é a premissa básica. As questões que são colocadas estão muito relacionadas com a quitação de finanças e a quitação do Instituto Nacional de Segurança Social, e ainda um terceiro ponto que está dentro do critério financeiro é a realidade que temos no futebol moçambicano dos clubes cumprirem com o pagamento de salários de forma regular. São estas três questões que têm sido muito levantadas. Eu posso responder associando as três, porque tudo isto está dentro da perspectiva de gestão que nós estamos aqui a trazer. E é aquilo que o licenciamento procura responder, que é uma melhor gestão, uma melhor resposta àquilo que são exigências ou que são responsabilidades de cada uma das instituições. Vais para a questão da quitação do INSS. Só não estás em condições de ter a quitação no INSS se tu não pagaste a quitação no INSS. A realidade é aí onde eu queria chegar. A realidade é que os clubes de Moçambique não pagam o INSS. Exatamente. Já ouvimos isso várias vezes, até inclusive em reuniões realizadas entre a Federação Moçambicana de Futebol, Liga Moçambicana de Futebol e o Ministério do Trabalho, em que procurou-se harmonizar aqui uma forma de permitir que os clubes pagassem o Instituto Nacional de Segurança Social, mas a realidade é que uma boa parte, se não a maioria, não paga. Porque, por exemplo, não é possível pensar que vai entrar numa relação de contratos dos clubes com trabalhadores e pensar que é possível ter essa relação e não pagar os salários. Quer dizer, isso não faz sentido ser acobertado por qualquer argumento que seja. Primeiro, porque nós, neste processo, não estamos a tratar de uma operação
de batatas ou cebolas. Estamos a tratar de uma questão humana, onde o fator jogador, o fator treinador, o fator de tudo isto é preciso. Quem presta um serviço que nem a prática de futebol tem a expectativa de ser pago salário. E isso tem que ser cumprido, é básico. Olhando para o Tonito, que queria complementar esta sua opinião em torno deste critério financeiro. Acho que vou pegar muito mais ao lado do sindicato, a perspectiva do sindicato em relação a este processo. Na perspectiva do sindicato, talvez pudéssemos olhar dentro deste critério financeiro é a questão do pagamento dos salários. Como é que vocês lidam com isto, visto que esta é uma realidade do futebol moçambicano? Há muitos clubes que, a meio da época, apresentam dificuldades para cumprir o pagamento de salários e este ano, pior até, por conta da pandemia da Covid-19, em que não houve competição. Bom, a pandemia é um outro assunto que se calhar não pode ser colocada de lado, tendo em conta que até a FIFA naturalmente reagiu. Não, para a nossa realidade, há algumas situações que sucederam ao longo deste período, por isso digo, há alguns pontos que podemos levantar se quisermos introduzir a pandemia. Mas se houver tempo, se calhar até a gente chega lá. Mas em relação à questão do critério financeiro para o sindicato, ele é muito bom. Por quê? Porque preserva ou procura, no máximo, garantir que aquilo que é essencial, sem descurar de todos os outros elementos que estão à volta do jogador, que é o humano, não é? Estou a falar de condições de trabalho, estou a falar de um bom campo, não é? Condições de balneário, mas também o salário que lhe permite todos os dias poder estar em condições de estar em pé e poder exercer a sua atividade. Então este elemento é extremamente importante. Agora, há um bocadinho de, não sei que termo eu poderia usar para qualificar esta situação, e acho que é este mesmo processo de licenciamento que vem dar um safanão a esta falta de cometimento. Por quê? Vais olhar para os gestores desportivos da maior parte dos clubes, são indivíduos que têm consciência daquilo que a legislação obriga. E vou pegar somente a maior parte desses clubes que estão licenciados. E sobretudo aqueles que estamos a falar de que têm pujança econômica, financeira. Estes clubes são geridos, por maior parte deles, por funcionários públicos. E mesmo que não fossem funcionários públicos, a partir do momento que se predispõem a dirigir ou a coordenar atividades de clubes, tem que estar em consonância com aquilo que é regulado pela lei. E uma das obrigações, é o pagamento de INSS e IRPS. Se tu, Alfredo, és dirigente de um clube, vais para lá, tens de saber que, olha, no salário que tu pagas, não importa o valor, no salário que tu pagas, tens que acautelar o desconto e canalização para o INSS. Exato. Coisa, não basta o desconto, é preciso, exato, é preciso canalizar. Exato, então, para a entidade de direito. Exato. E são estes mesmos elementos que devem ser acautelados e tu, como gestor, tens que fazer. E isso possibilita... Um dos aspectos, desculpe interrompê-lo, mas um dos aspectos importantes que foi introduzido com este licenciamento e que vai dar as pessoas vão olhar, passa a repetição, com outro olhar ao Sindicato Nacional, vai para o facto de, por exemplo, se um clube quer ser licenciado, no critério financeiro tem que vir com uma quitação que é passada pelo Sindicato dos Jogadores, que dá conta de que não, este clube está em dia no que diz respeito ao pagamento dos salários com os seus funcionários, neste caso os seus jogadores. Qual foi a realidade que tiveram para estes clubes de Moçambola nesta questão de terem a obrigatoriedade de passarem pelo sindicato para levantarem uma quitação que dá conta de que está tudo quito em relação aos salários? Bom, primeiro este é um elemento muito bom, é muito bom mesmo, e é confortante para o sindicato e sobretudo para o jogador. E são vários problemas que os jogadores vivem, são várias situações, há muito em termos de dinheiros que os jogadores têm pendentes em cada um dos clubes que vão passando. Todos eles, sem exceção, têm esses problemas de salários não pagos que já transitaram de anos anteriores. Então, a possibilidade de se olhar para a componente de quitação a ir buscar no sindicato credibiliza somente o próprio processo, porque traz mais transparência e envolve uma outra entidade que também tem a tarefa de olhar um bocadinho nesta componente.
Nessa prisma, eu posso dizer mais uma vez que não é só no processo de licenciamento que o sindicato é solicitado para poder para emitir a quitação, porque é a mesma coisa que o INSS emite. Não há outra entidade que possa credibilizar o processo em si que o INSS. Na questão do IRPS, as próprias finanças. Nós também já tivemos um encontro com o Ministério do Trabalho por causa dos jogadores estrangeiros. Nós sabemos que para um trabalhador estrangeiro poder exercer atividade aqui, precisa de uma documentação, de uma quitação do sindicato da área. E já fizemos este processo, já tivemos um encontro com o Ministério do Trabalho, é outro ganho nosso. Ou seja, este ano, para um jogador estrangeiro se inscrever, terá que passar. E o Costa do Sol foi um exemplo de clube que teve que se submeter a este processo. Não é? Então, são elementos que vêm dar um maior cunho, credibilizar não só o próprio clube, porque pode-se pensar que a credibilização é do processo só do licenciamento e participação. Não, mas credibiliza o próprio clube acima de tudo, porque recebe esta quitação que diz, olha, eu não tenho nenhuma dívida com os jogadores. Então é isto que vai pegar e Mas eu perguntava, qual é que foi a experiência que tiveram? Todos os clubes passaram pelo sindicato para receber a quitação? Há um aspecto que eu gostaria de clarificar aqui. Esta prática que estamos aqui a referir, que era uma prática que já vinha sendo implementada na Comissão de Licenciamento com o sindicato, não é? Exigia-se, vamos assim dizer, a certidão ao sindicato. Neste processo negocial que houve de redimensionamento para o licenciamento, com a participação dos clubes, houve um posicionamento dos clubes onde praticamente conseguiram que esta exigência não fosse um fator imperativo, não é? Portanto, nós podemos aceitar as inscrições deste requisito sem a confirmação da quitação? Sem a confirmação da quitação. Podemos, mas o regulamento também diz, porque como aceitamos qualquer uma situação, desde que assumida pela direção do próprio clube. Está aí no regulamento. Ao aceitarem uma inscrição sem quitação, não há possibilidade de clubes se inscreverem sem e prestarem falsas... Não, exatamente, vamos chegar por aí. A entidade, por exemplo, imaginando que o Alfredo é presidente de um clube, ele assina por baixo que eu estou regular com salários, com não sei quantos, que foi o que aconteceu. Sim, é aí onde eu quero chegar, porque aconteceu isso. E há outro tipo de situações que não são públicas, mas... Não vou particularizar assuntos, porque nós temos um princípio de confidencialidade e não podemos entrar em... E não queremos quebrá-lo aqui. Está bem, então, mas vou-lhe falar na generalidade. E no regulamento prevê essa possibilidade que foi negociada e foi uma cedência que a própria Federação fez para acomodar aquilo que era a vontade dos clubes. Então, colocou-se uma questão em que seria suficiente as direções dos clubes declararem que não devem a ninguém, enquanto na realidade devem. Não sabemos. Quer dizer, mas essa é a prática, é o que nós sabemos. A prática, deixe-me só acabar. A prática é nós sermos pessoas de boa fé. Quem anda no futebol sabe que os jogadores moçambicanos, o Tony disse há bem pouco tempo, que os jogadores carregam dívidas de clube em clube. Vamos partir de um princípio. Quem anda no futebol somos todos nós. O princípio do futebol, e se calhar eu ando há mais tempo com o Alfredo. Sem dúvidas. Então vamos chegar a esse por aí. Mas o Alfredo é dono do futebol também. É dono da bola. Qualquer pessoa é dona da bola. O futebol tem este princípio. Tem uma bola redonda e todos nós andamos... as regras. Não é entendemos, andamos no futebol. Agora, nós estamos aqui a falar de validar processos, de validar atitudes. As instituições do futebol, em princípio, são instituições de boa fé. Eu tenho que representar, aliás, respeitar o presidente de um clube. O presidente de um clube, quando é eleito por sócios, este princípio do licenciamento não é um princípio de má fé. Aliás, está cá no regulamento, que é um princípio de boa fé entre as entidades. E há um princípio de credibilidade. Se nós passamos a ideia de que as instituições do futebol escrevem para contar uma história, já estamos a partir de um mau princípio. Segundo, mas essa é que é a realidade. Houve uma história, mas a realidade era bem diferente. Mas não é o caso.
não é o caso porque existem mecanismos de controle. Sim, falava um pouco do double checking. Aqueles clubes que contaram uma história, foram verificados. Foram verificados e em alguns casos a gente até sugeriu, porque nós vemos o que eles também veem. Só que, por exemplo, neste caso, é preciso que eles se vejam. Talvez dar a palavra aqui ao Tony para complementar a sua ideia em relação a esse aspecto. Obrigado. Eu, em relação a este aspecto sobre critério financeiro e, sobretudo, por este ponto que o Tadeu coloca aqui, nós, como sindicatos, somos completamente contrários a esse posicionamento. Nós sabemos que o critério financeiro comporta, se calhar, daqueles elementos que têm a obrigatoriedade de cumprimento. E esta componente de salários, particularmente, está no nível A, é obrigatório, ou obrigatoriedade imperativa, onde é imprescindível. Isso tem sempre que ter regularizado. E o fato, exato. E eu comungo, a nossa opinião é a mesma que a tua, Alfredo, em relação à postura, né, adotada pelos clubes neste processo. E não pode, no nosso ponto de vista como sindicato, não pode vir uma declaração interna do clube a dizer que não tem. Não tem a realidade nós sabemos não que não pode. é essa. Se há o processo de inclusão de todos os agentes, emissão independente da opinião, este documento tem que passar pelo sindicato. É o sindicato que deve, de fato, conferir que, olha, este clube não tem. Nós temos nossos meios próprios para poder aferir esta situação. Não pode, de forma alguma, haver benevolência, senão estamos a permitir que este processo se perpetue. E aquilo que é um dos maiores problemas, que é exatamente a falta de pagamento de salário, continue, porque nós sabemos, e de outra razão, a maior parte dos clubes, contrariamente ao que o Tadeu disse, eu não tenho fé na maior parte dos clubes, na maior parte dos dirigentes. Porque já vivemos situações de promessas, de acordos firmados, de pagamento e nunca são cumpridos. Então, nós precisamos, para além disso, precisamos de uma força que só nos pode ser concedida pela direção da Federação Moçambicana de Futebol, que é, no processo de interação, no processo de produção destes elementos de prova, a Federação, que tem um poder sancionatório, possa impor-se e possa incluir neste rol de sanções, por exemplo, a perda de pontos, Exato. a descida de... Aí Então, é que eu são vou. estes elementos. Agora, há alguns clubes, de fato, é uma pergunta que fizeste, nós, de fato, remetemos, a maior parte dos clubes pediu a documentação. Sim. E nós emitimos. Agora, há 2 clubes que não chegaram sequer a pedir, que é o Incomate, que nunca sequer houve contato, e o Teste África. Que depois acabou dando numa situação em que descobriu-se que coisa... Não sei, esse é um processo interno de licenciamento. Com o Teste África tivemos só uma conversa, mas a formalização do pedido, e nós fomos claros em relação ao nosso posicionamento no que diz respeito a esta questão dos salários. Muito bem. Rui Tadeu, outra questão que é muito colocada nos últimos dias é esta que tem a ver com a dualidade de critérios que este processo está envolto, no sentido de que há aliás, tem um exemplo que deu agora aqui o Toninho, em que vimos que numa primeira fase o Teste África teve uma quitação, mas logo a seguir, quando chegou à imprensa de que este critério de financeiro relativo ao pagamento de salários não era tal e qual haviam declarado, a Comissão retirou a licença. Como é que olham para essa questão da dualidade de critérios? Quer dizer, a questão não é dualidade. Publicamente é essa a impressão que se fica. Não, é a impressão que se pode criar. Quer dizer, criar uma opinião pública não é muito difícil e não é necessariamente que seja verdade. Portanto, partindo de um princípio de análise com os pés bem assentos no chão. Nós estamos a gerir um processo e eu volto a repisar. O regulamento que nós temos hoje é o regulamento dentro do cenário de concertação. Significa que os clubes assumiram e tiveram uma parte preponderante naquilo que é o regime de flexibilização. Está aqui o Toninho, não nos deixa mentir. A nossa prática como gestores do processo é, independentemente de nós termos essas declarações, porque o clube não precisa de ir lá pedir a declaração ao sindicato, mas nós pedimos sempre. O Toninho está aqui, não há nenhum caso, e nem há exceção,
de nenhum dos 14 clubes a quem nós não tivéssemos pedido ao sindicato, não só dos jogadores, como dos treinadores. Portanto, nós fazemos um double check, temos uma segunda opinião. Agora, aqui a questão é a seguinte, é os timings e quando esses processos acontecem. Há clubes que chegam no último do último minuto. A prática moçambicana é muito má. Pronto, que metem os processos. Nem nos dá tempo sequer, um minuto antes da sessão de deliberação. E nós, no princípio de conseguir, da boa fé, temos o máximo de flexibilidade para que sejamos mais conseguidos, porque além disso, o próprio Departamento de Licenciamento não está para julgar processos, está para assistir os clubes a construir os seus processos. Então, o que é que acontece aqui? Quando esses processos vão para digamos assim, análise, estas situações são situações que nem é preciso que sejam públicas, são situações que nós podemos, a qualquer momento, pedir a certificação. Mesmo os clubes que hoje têm licença, têm que manter essa licença. Significa que estes critérios têm que ser mantidos. E significa que o próprio Departamento de Licenciamento, a qualquer altura, pode... Faz um acompanhamento. Exato. Rui, outra questão também pertinente, estamos com o tempo a fugir, mas não posso sair daqui sem colocar esta questão, tem a ver com aquilo que o Tony disse, focou há pouco, que está relacionado com as sanções. E também o Rui Tadeu focou aqui de que este processo é um processo progressivo. Como é que se justifica que este ano, em que tudo mudou de figura nessa questão do licenciamento, a sanção que é aplicada aos incumpridores é a mais gravosa, ou seja, no sentido de que não cumpriu, sai da competição? Bom, vamos ser claros. A primeira grande questão é que nem eu, Tony, nem eu, naturalmente, o Alfredo, tem alguma ação disciplinar neste processo. Não é? É importante que se veja, por exemplo, que a nossa função, particularmente a minha como gestor do processo, é no sentido de ajudar todas as entidades requerentes ou candidatas a construir o seu processo e no sentido de conseguirem, portanto, que haja esta coisa. A ação disciplinar é feita pela Comissão de Licenciamento, que tem 2 órgãos decisórios, são independentes, e que tem uma base que é um manual de sanções. Aqui nós temos aspectos imperativos. Nós classificamos que a não entrada num processo não está acompanhada de sanção nenhuma. A não entrada é porque a entidade não obedeceu aos requisitos. Sim. Só por si nem precisa de ser castigada. Não está interessado em participar. Não obedece aos requisitos. Agora, há critérios, vamos assim dizer, que já não são imperativos, que já são critérios que pronto, a entidade pode ter a licença, mas que pode ser sancionada desta ou daquela maneira. A questão que eu colocava, Tadeu, é nesse sentido. Por que é que neste processo as coisas não se obedece o gradualismo a que se pretende, essa progressividade que se pretende? Logo à primeira, os que não tenham cumprido na íntegra todos os critérios, a sanção é afastá-lo da competição. A questão tem a ver com a credibilidade do sistema. Vamos ouvir o Toninho. Posso ajudar? Sim, sim. Alfredo, é assim, são 2 perspectivas. Esta, que colocas, e aqui eu abordei do ponto de vista de sanções. Aqui eu abordei do ponto de vista de sanções, diz respeito aos inúmeros casos que nós vamos assistindo aos jogadores e que temos que recorrer à Federação Moçambicana de Futebol, que é a entidade com competência ou poder sancionatório. E a necessidade de aplicação atempada destas sanções, quer seja por multas, a dobrar, ou exigência, perda de pontos. Essa é uma perspectiva. E essa pode decorrer durante o campeonato, após, não é, a prova, isso sem prejuízo do próprio jogador. Agora, a perspectiva que é colocada, o que colocas do processo de licenciamento, pelo que eu entendo, o licenciamento é uma condição para tu entrares na prova. É um processo que te confere legalidade para participar na prova. Este é o primeiro passo. Se uma vez não consegues alcançar este processo, não consegues reunir a documentação necessária, é que nem para tratar de um BI. Tens que ir buscar a cédula ou certidão de nascimento. Enquanto tu não conseguires, tu não vais poder ter. É um bocadinho... Faz-me lembrar, então, quando toca nessa questão da cédula, no BI, por exemplo, quando nós fazemos inscrição na escola primária, ou mesmo na universidade,
entra para a universidade, faz o concurso público, aprova as notas, começa a frequentar o curso. A universidade sempre dá um período de 2, 3 meses, no sentido de ir buscar o certificado do ensino secundário para juntar ao processo e ser admitido à universidade. Mas o que acontece aqui no futebol é que se a pessoa não tem, se o clube não tem aquele processo que pode resolver mais à frente, é logo excluído. Eu vou lhe dar um exemplo, e é importante, se disse-me que tinha pouco tempo. É preciso manter isto, um mindset disto, na abordagem global do jogo. Okay? O clube teve o tempo todo. No caso concreto, por exemplo, dos clubes que não tiveram, não são muitos neste caso, mas os que não tiveram, têm mais que prazo suficiente, notificações, verificações para cumprir com este processo. Eles tiveram, de alguma maneira, abstraídos do processo por falta de tempo, ou de vontade, ou até de atitude, em alguns casos. E, se calhar, por algumas vezes, não conseguiram mesmo cumprir com aqueles requisitos que, efetivamente, são necessários serem cumpridos. Há outra questão que tem a ver, e que foi genérica para quem foi recusado a licença, não digo a quem tenha sido retirada, mas a quem foi recusada, foi que, é como no jogo, falou do exemplo da bola, e eu tenho falado muitas vezes isso. Eu já tenho visto o Alfredo a comentar jogos e a ver isso, mas nunca vi o Alfredo indignado porque houve uma equipa que marcou o golo depois do jogo ter acabado e reclamar a vitória para essa equipa. Portanto, esta mentalidade do jogo tem que ser transportada para a validade do processo. Então, é impensável que se queira validar processos depois do jogo ter acabado. Não sei se está a perceber. Então, nós temos que todos funcionar com essa disciplina institucional e de processos e temos que assumir que não vale a pena marcar golos fora do tempo de jogo. Ainda nesta questão, Rui Tadeu, como é que nós vamos olhar para este processo? Os clubes que não são cumpridores são excluídos, mas esses clubes ganharam por direito presença nessa competição. Qual é o critério que tem que ser mais relevante? O desportivo, da presença que garante a presença na competição? O desportivo é muito importante. Tadeu, deixa-me só, permita-me. Alfredo, é assim, num passado recente, ou até o ano passado, em que este processo não se introduziu, no sentido obrigatório, nós tivemos clubes que licenciaram-se. Poucos. 3, licenciaram-se, 2, 4. exato. Tudo o resto não se licenciou e participou na prova. Depois deste programa, podes procurar ouvir sensibilidade de quem tem cumprido com este processo desde o início. São poucos clubes. Né? Não, são poucos é um fato. Mas qual é o sentimento deste em lutar, preparar-se, responder às exigências e estar a competir com um clube que não tem esse processo regularizado? O Tadeu disse muito bem, este processo já vem de há bastante tempo. O que surge aqui é uma situação de falta de comprometimento e de interesse de quem está a dirigir o clube para atender este processo. E vou-te dar um outro exemplo simples. Recua um bocadinho e vai buscar os arquivos do ano em que o Estrela Vermelha deixou de divisão. O Estrela Vermelha deixou de divisão e foi um dos poucos clubes que estava licenciado. Não conseguiu, pelo resultado por desportivo. Isso é que eu dizia, eu fiz a questão agora. Mas eu vou colocar. Sim. Qual é o critério que é mais relevante? É o desportivo ou então este do licenciamento? O primeiro critério, naturalmente, é o desportivo. É o desportivo que te confere, porque a partir do momento que estás a competir, significa o quê? Tens as condições legais para participar naquela prova. É o pressuposto básico. Agora, para aquela prova seguinte, há requisitos que tens que cumprir para poderes participar. Então, se tu não reúnes, ainda que tenhas adquirido esse direito desportivo, não vais poder participar. É o que está a acontecer aqui agora. Vamos ouvir o Rui Tadeu, o pensamento em relação a esta questão. Penso que agora o Tony tocou objetivamente. O primeiro aspecto, o direito que as pessoas têm que ser por mérito desportivo. O mérito desportivo é a verdade dos processos desportivos. Ganha quem marca e por aí vai superando o nível de competição. Agora, para chegar a esse nível é preciso a pessoa qualificar-se.
qualificar-se, ter as condições para aquele nível de competição. Quem teve o direito de participar neste processo de licenciamento a nível nacional foram as equipas, somente as equipas, apuradas por mérito desportivo para esta competição. Sim. Não é linear que essas equipas, não obedecendo ao processo de licenciamento, possam participar. Já aconteceu no passado recente que todas essas equipas não vinham a participar, independentemente de estarem licenciadas ou não. Faziam-no a risco e responsabilidade própria, porque aqui há muitos processos envolvidos. E é importante que aqui também há aspectos que nós temos que considerar que a responsabilidade deste processo, não é? Então, estamos a caminhar a passos largos para o final. Mais uma questão em relação a este ponto das sanções. Por que não há gradualismo nas sanções, no sentido de que um clube que já ganhou o direito de estar presente naquela competição em termos desportivos não é sancionado primeiro ao nível desportivo, perda de pontos, multas agravadas e não sei o que mais, e no fim é que culmina com esta perda do direito de participar na prova? O direito não é o problema de só. O direito é conquistado pela vitória nas competições anteriores, ou pelo apuramento, por aí fora. Agora, o que nós estamos aqui a ver é a capacidade, a garantia de que essa prova ou essa entidade tem para participar, digamos assim, nessa prova. Né? Portanto, o clube não dá essas garantias. Quer dizer, por exemplo, há clubes que, para arrancar com este processo, não têm campo, não têm treinador. No dia do ponto de partida que estamos a coisa, não têm jogadores, não tem salários pagos. Quer dizer, tudo isto, então, nós estamos a pôr em causa a própria competição, quando estamos a meter aqui um elemento de risco. E qual é a vossa opinião? Como é que se substitui esses clubes que não têm coisa? Não está nada definido. Quem decide sobre isso, substituir ou não substituir, não é o licenciamento, nem são os órgãos de decisão. E mais, esta graduação de penalizações não nos compete a nós, compete a um órgão que tem o poder disciplinar, que trata disso e trata... Vocês emitem a vossa opinião e depois... Nós remetemos o processo. E a Federação acaba decidindo... Não, a Federação nem sequer pode intervir. O órgão de decisão tem dois órgãos, um de primeira instância e um órgão de apelo. Imagina que o clube, que neste caso concreto, além do clube que por exemplo, foi recusado a licença. Não é? Nesse caso são dois, são três, aliás, o teste África, desportivo e comando. Porque o processo vamos ter provinciais, mesmo alguns clubes que eventualmente não estão no nacional, neste momento, se calhar nem têm as condições para estar no provincial, sim, que é importante terem essa reflexão, desde já, antes de pensarem só que não foram aceitos no nacional, é preciso começarem desde logo a refletir se têm condições para estar no provincial. Isso é muito importante, essa reflexão, e é um aviso sério. Não é? Porque a realidade está lá, não pode ser escamoteado. Tony, vamos então, já mesmo para encerrar. Não. Mas, o problema é que eu tenho pouco tempo, mas permite-me que finalize a sua ideia. Agora já me distraí. Tony, para encerrarmos este nosso debate, o que mais gostaria de dizer? Depois volto aqui para mais 30 segundos ao Rui Tadeu. Não, eu só queria, se calhar, se me permitir o Rui Tadeu, porque estás muito preocupado com a questão de sanção com prioridade. Estou preocupado com duas coisas. A primeira, minha preocupação é que os clubes cumpram com aquilo que são as suas obrigações. E a segunda é no gradualismo das sanções que devem ser implementadas. Mesmo os clubes, pelo menos até a altura que fazia parte da comissão de licenciamento, mesmo os clubes que tinham sido atribuídos licença, havia recomendações por cumprir. Mas eram requisitos que não tinham sido preenchidos, mas não eram de caráter obrigatório e imperativo. Então, isso não impede que se conceda a licença. Agora, pelo que eu percebi no pró-licenciamento, continua esta medida e há sanções que se impõem. Há prazos para cumprimento e há sanções que se impõem. Não é? Então, é esta a perspectiva que também tem que ser. Agora, a básica é que tu reúnas, preenchas os requisitos para tu estares licenciado. Os básicos ou essenciais para tu poderes obter a licença. Agora, os outros, dá-te possibilidades de tu, ao longo do tempo,
poderes Retificar preencher. No caso de tu não conseguires preencher, tem penas, pontos ou multas, não é? Retirada de ponto, acredito que seja isso. Não há retirada de Não ponto. sei, não sei. Mas Sim. no regulamento Não. que está no pró-licenciamento não está escrito. Mas no regulamento não está. Não, isso eu só estou a especular porque não estou por dentro Eu li o pró-licenciamento, não está. Tudo bem, Tem só uma estou a tabela especular. Então, há por aí. de sanções e aqui não vem perda de pontos. Agora, para nós como sindicato, é uma medida agridoce, não é? É uma medida agridoce na medida em que reduz o número de equipes. Não é isso que nós pretendemos. Acredito que não é o mesmo que a Comissão de Licenciamento ou a Federação ou a Liga Moçambicana de Futebol persegue. Não é isso que nós pretendemos. Mas, naturalmente, assegura-nos a possibilidade de continuidade, de criação de condições mínimas para o jogador de futebol desempenhar a sua atividade. Quer seja do ponto de vista salarial, quer seja do ponto de vista de condições logísticas para a realização da sua atividade, que é a prática de futebol. Então, nessa perspectiva, nós do sindicato temos este lado. Lamentamos naturalmente que clubes possam ficar de fora deste processo, mas se é para assegurar que as coisas estejam devidamente organizadas, que a gente consiga de fato exercer ou cumprir com a lei, que seja assim. Para finalizar, eu acho que pronto, nós de facto tenho que agradecer, fizemos mesmo uma abordagem transversal a todo o processo. Focamos muito na área dos não conseguidos, mas talvez também tivéssemos um dia uma oportunidade para falar das coisas conseguidas. Então, a questão que eu queria colocar, para ficar bem claro, é que todo este processo é possível chegar a este nível de compliance porque houve também medidas de flexibilização. E é dentro dessas medidas de flexibilização, particularmente tomando em consideração, a Federação tomando em consideração os maus momentos do Covid e tudo isto, que criou medidas de flexibilização ao nível do critério desportivo, ao nível do critério de infraestruturas, basicamente e inclusivamente ao nível do critério financeiro. Portanto, houve medidas de flexibilização e timings bem definidos. Quando esses timings chegarem, há novas exigências para os clubes que inclusivamente hoje estão conseguidos. O que significa que estas medidas de flexibilização implicam não só cedências, mas como também novas exigências. E dentro do cenário, quer dizer, aquilo que são as prerrogativas que a Federação tem, que estão previstas nesse regulamento, não é só, vamos assim dizer, para o nível de benesse. A Federação, dentro deste conceito global, tem, além destas medidas que são já estandarizadas para este ciclo de 4 anos, tem a prerrogativa de estabelecer outras tantas medidas, como perca de pontos, como tudo isto que está dentro daquilo que é a função, aliás, a autonomia que a Federação tem, digamos assim, de regular isto. Por exemplo, para que o órgão de primeira instância atribuísse este nível de, digamos assim, de licenças, só foi possível conseguir fazer isto com medidas de flexibilização com mérito da própria Federação. Porque se o órgão de primeira instância deliberasse com base naquilo que é o sentimento estrito deste regulamento, praticamente teríamos menos entidades. Portanto, este é um dos aspectos a ter em consideração, como também temos que ter em consideração aquilo que vem à frente, como já falei, das licenças provinciais, inclusivamente das licenças internacionais, porque as licenças internacionais são coisas que têm que ser finalizadas agora, dia 20, e há critérios que a própria CAF já condescendeu, no sentido para os dois clubes, já foram feitas as deliberações. O Costa do Sol e o Song já têm a licença internacional, mas têm condicionantes a terem que observar, nomeadamente com relação a infraestruturas, porque os dois clubes têm o estádio dos Impérios e têm um timing para fazer o compliance dos relatórios de auditoria dos seus orçamentos para a CAF. A CAF acedeu que este é um processo que estava em curso, nós expusemos isso, acedeu e os clubes têm que trabalhar nesse sentido. Se não o fizerem, até finais de novembro. Portanto, isto está claro, já foi comunicado aos clubes,
Portanto, é um open game e os clubes têm que trabalhar nesse sentido. Os impetos têm que ficar em ordem. Até quando? Os impetos também. Porque os impetos já foi. Até 16 não. Os impetos já está na lista, digamos assim, aprovada. Desde a última inspeção que nós fizemos aqui, há um trabalho digno de registro que foi feito. É um trabalho que não está acabado, portanto, não está conseguido, mas as indicações que foram dadas para a CAF significava que as entidades todas estavam a trabalhar. Há um compromisso de até lá resolver isso. E temos que conseguir lá chegar. Muito obrigado. Aí é que está. Obrigado, A CAF, mesmo como Moçambique, não cumprindo na íntegra, não retirou os impetos. Não, porque não chegou ao deadline. Muito bem, então são ilações que nós tiramos deste debate aqui, em que nós olhamos para esta questão do licenciamento de clubes de futebol, uma questão muito importante para a organização do futebol moçambicano, não só, até porque este licenciamento já vem de cima, eu bem dizia ao longo do programa, que vem da FIFA, que desceu para a CAF, e há uma obrigatoriedade por parte da Federação Moçambicana de Futebol de fazer cumprir este sistema de licenciamento de clubes. Foi o tema que nós escolhemos para esta edição. Na próxima semana voltaremos com mais um tema. Muito obrigado e até a próxima.